Gente, estamos no ar aqui para falar do Corinthians super campeão do Brasil. E numa final com muitos ingredientes, mas muitos ingredientes, muitas coisas para a gente falar. Assim, não é que eu não esperava por um título. Eu imaginava que pudesse acontecer, mas é sempre uma, uma faca de dois legumes, né? Como diria o filósofo. Porque o Flamengo era o favorito pela qualidade do seu banco de reservas. Gente, se vocês olharem o banco do Flamengo, bom, o Paquetá entrou no jogo, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, De La Cruz, Ayrton Lucas, Samuel Lino, esse era o banco do Flamengo. O banco do Flamengo. Mas aí tem uma coisa no futebol que é por isso que a gente ama esse negócio, né? Por isso que a gente ama esse esporte. O que o Corinthians fez nesse jogo foi dizer o seguinte, cara, aqui tem camisa, aqui tem história, aqui tem uma fiel que, inclusive, fez uma festa espetacular no Mané Garrincha, como se isso fosse novidade, mas é preciso registrar, porque o que a fiel faz é surreal. Ela tomou conta do Mané Garrincha. A torcida do Flamengo, até pelo resultado, ela foi engolida no estádio em Brasília, foi engolida do início ao fim pela postura do Corinthians. Claro que o campo ele também traduz a arquibancada, ou melhor, a arquibancada traduz o campo, mas no caso do Corinthians isso é chovendo molhado, né? Fosse o contrário, a torcida do Corinthians estaria cantando o jogo inteiro. Mas isso, obviamente, contagiou. Os caras estavam em casa. Os caras do Corinthians estavam em casa jogando. E claro, contra um poderoso adversário. Mas o que você tem que fazer num jogo como esse, em que você não tem nada a perder? Não é um jogo de ida e volta. Não é um jogo que tem segunda temporada, que tem mais episódios. Não, é um jogo que ele comece, ele nasce e morre por si só. É um jogo que ele se resume ali. É uma conexão única em que você precisa resolver ali, naqueles 90 minutos, 100 minutos, contando com os acréscimos. E os caras do Corinthians entenderam isso, os do Flamengo não. Eu posso olhar pelo prisma do Flamengo aqui também, de que o Flamengo não fez um bom jogo, de que o Flamengo não foi o grande Flamengo, mas eu acho que falar sobre isso talvez até minimize o que o Corinthians fez, porque o Flamengo não conseguiu jogar. Eu não vou aqui dizer que o Flamengo. Eu acho que é menosprezo quando você fala assim. O Flamengo não quis jogar. Como se a hora que ele quisesse, ele fosse vencer o jogo. E ficou claro no segundo tempo que o Flamengo não queria se resignar com o resultado, que ele tentou alguma coisa mesmo com um jogador a menos. E é um adversário tão difícil que, mesmo assim, mesmo com um jogador a menos, mesmo com um placar adverso, esteve vivo até o minuto 90, o minuto 100 do segundo tempo, até o Yuri Alberto fazer o segundo gol. Porque o Paquetá perdeu a bola do jogo. O Paquetá entrou e no momento em que ele entra, o Flamengo toma mais posse da bola, toma mais conta do jogo, também por conta da postura do Corinthians, que escolheu naquele momento administrar o resultado para não se expor tanto. Mas aí, quando o Paquetá entra, o Flamengo ganha em circulação de bola, ganha em passe entre linhas, em que nenhum deles entrou, muito por conta da marcação encaixada do Corinthians. E mesmo assim, com faltas próximas da área, com escanteios sendo conseguidos ali o tempo inteiro ali no final, mesmo assim o Paquetá teve a bola do jogo. Se ele acerta aquele chute, mas aí o Si, né? O Si, ele é muito inútil. A gente fica divagando sobre ele, mas ele é inútil, porque ele não se faz presente no futebol. Se ele faz aquele gol, bom, a gente teria ido para os pênaltis. E o Hugo é pegador de pênaltis, o Rossi também, embora o Hugo um aproveitamento muito melhor. O Corinthians ainda assim teria vantagem, mas aí um balde de água fria. Você está ganhando por 1-0, aí você deixa levar para os pênaltis, ali nos minutos finais, provavelmente a situação se complicaria. Mas ele perde aquele lance. E o Corinthians perdeu outros tantos. Então, se a gente for falar do Si do Paquetá, eu tenho que falar do Si do gol do Memphis, que foi anulado por um impedimento que eu até acho que estava, mas foi um impedimento muito rápido resolvido e até pelas informações, naquele momento o VAR não estava funcionando. E aí vocês imaginem se o Corinthians perde esse título e esse gol é invalidado e a gente não tem uma checagem mais definitiva. Mas eu confesso para vocês que, assim, na imagem que eu tenho congelada, me parece que o Yuri está com o biquinho da chuteira na frente. Mas é um lance ajustado, evidentemente, que merecia a tecnologia. E o lance foi assim, ó. Então, se eu for falar do Si do Paquetá, eu tenho que falar do Si desse lance. Eu tenho que falar do Si da bola na trave do Yuri também, pouco antes dele fazer o segundo gol.
Eu tenho que falar de outros tantos, do gol do Memphis, do gol que ele perde, né? Que ele chuta em cima e o Rossi pega, num contra-ataque maravilhoso, ainda no primeiro tempo, ali era 2-0. Que o Bidon descola um passe fenomenal e o Memphis, se ele chuta embaixo, não é ser engenheiro de obra pronta, né? Falar daqui é muito fácil, mas se ele chapa embaixo, o Rossi teria muita dificuldade para reagir. Ele chuta meio que na mão do Rossi, né? A meia altura, um pouco alta, assim, né? E o Rossi espalma. Se ele chapa embaixo, ficaria mais difícil para o goleiro do Flamengo. E ali, naquele momento, seria 2-0. Então, se a verdade é que se a gente pegar o jogo, rapaziada, o Corinthians, ele foi superior o tempo inteiro. Ah, o Flamengo cresceu nos minutos finais ali. Tá, mas e aí? O jogo é feito de ataque e defesa. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu tava nervoso. Você provavelmente estava nervoso. Os caras lá dentro não estavam. Eu ficava impressionado que muitas vezes o Flamengo atacava, rondava a área do Corinthians, e o Corinthians, tipo assim, vou dar um exemplo, assim, a bola tinha um passe entre linhas, assim, em que um jogador do Corinthians, seja o Matheus Bidu, o Mateuzinho, ou um zagueiro, acompanhava, e um jogador do Flamengo chegava assim, que eu pensava, cara, ele vai chegar, mas o Corinthians numa tranquilidade, irritante até, preocupante até. Eu olhava e falava assim, mano, o que esses caras tomaram? Os caras estavam gelados. O time do Corinthians entrou gelado para disputar uma final. Então, a sensação que a gente fica agora é que o Flamengo ia ficar, porra, horas para tentar fazer um gol e não ia conseguir, cara. Não ia conseguir. Porque foi, assim, um time muito, muito, muito encaixado defensivamente. Então, se eu falar que o Flamengo foi melhor numa parte do jogo, porque ele teve mais a bola e porque ele controlou a bola ali naqueles minutos finais, e do outro lado, eu não posso falar de um time que se defendeu muito bem, em que, obviamente, correu o risco, porque não tem como, é uma final, gente. É o Flamengo do outro lado. Ah, o Corinthians esperou o Flamengo, recuou demais. Recuou. Ah, o Flamengo estava com um a menos. Irmão, entrou o Paquetá, entrou o De La Cruz. Porra, os caras estavam com a Arrascaeta, Pedro, Plata. Não tinha, não tava meia bomba. Não tava tipo assim, não, vamos jogar amistoso aqui. E esse time do Flamengo, ele tinha forças mesmo com um a menos para poder equilibrar o jogo. Aliás, na Copa do Brasil de 24, né? Porque em 25 o Corinthians foi campeão, que o Flamengo elimina o Corinthians na Neoquímica Arena, vocês vão lembrar, com uma expulsão, acho que é do Bruno Henrique. É, o Flamengo, o Flamengo se classificou mesmo com um a menos, acho que aquele jogo foi 0-0. O Gerson botou o jogo no bolso. Pela qualidade técnica dos jogadores do Flamengo, o Corinthians nada conseguiu fazer mesmo com um jogador a mais. E não conseguiu avançar. Então, o Flamengo é sempre perigoso. Eu não vou engolir essa história de salto alto, de menosprezo, de. Ah, o Flamengo não queria tanto assim. Sabe aquela história que a gente fala dos sul-americanos quando vão jogar com os europeus? E aí a gente fala assim: ah, mas eles nem gostam tanto assim desse título. O Mundial não é importante, o importante é a Champions. Mundial, o Intercontinental não vale tanto assim para eles. Aqui, cara pálida. Pois então que chora na cama. Se o problema é esse, quem vai lá e ganha não tem nada a ver com isso. O Corinthians tem que valorizar, sim, e muito esse título, porque ele foi lá e jogou contra um poderoso adversário e jogou bem. Aliás, que sirva de lição para mostrar, e eu falei sobre isso durante a semana, como esse time sabe jogar quando quer. E aí não é ser incoerente aqui, ah, mas então você está me dizendo que quando os caras querem, eles jogam, então fica muito fácil. Então o Corinthians seria campeão brasileiro se ele jogasse bem. Não é isso. Mas a gente está cansado de ver esse elenco jogar alguns jogos medíocres no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, e fala assim: irmão, esses caras quando querem, velho, quando vale, quando é a Vera, porra, esse time tá com casca. Esse elenco, boa parte desses jogadores, ele está sendo tricampeão, cara. Tricampeão. Aliás, um desabafo muito legal do Yuri Alberto no final do jogo. É, cara, o Yuri, cara, é um dos jogadores mais controversos da história do futebol. E do Corinthians eu não tenho dúvida. Talvez o tempo
talvez o tempo coloque as coisas no lugar, né? Porque a gente bate no Yuri, velho. A gente bate no Yuri uma barbaridade. E muitas vezes com justiça. Porque o Yuri, ele irrita o torcedor. Ele perde o gol mais fácil. Ele perde um pênalti quando não pode. Ele dá uma cavadinha inadequada. Mas, cara, pega aí os 3 títulos do Corinthians, do ano passado para cá. Paulista, Copa do Brasil e Supercopa. Ele fez gol nos 3. Ele não fez gol na finalíssima, né, do Paulista, na Neoquímica Arena, mas ele fez o gol do Allianz, 1-0 contra o Palmeiras. Foi ele que decidiu. E o Hugo Souza, evidentemente, pegando o pênalti do Veiga na grande final. Mas ele tem gols nas 3 finais. Então vou falar o que do Yuri, cara? Eu vou falar o que do Yuri? Me ajuda aí. O que eu falo do Yuri, pô? Acho que, assim, temos muitas, na verdade, coisas positivas. O ano está só começando. Eu acho que é um título muito importante, porque primeiro, ele dá uma tranquilidade para o trabalho. A gente está falando de um Dorival, por mais que a gente cornete ele, bicampeão, cara, em um mês. 40 dias. O Dorival tem 2 títulos com o Corinthians. E não são quaisquer títulos. Estamos falando de uma Copa do Brasil e uma Supercopa. Contra o Flamengo. Não é qualquer coisa, não. Dá uma tranquilidade, dá dinheiro em caixa, dá uma estabilidade, dá um entendimento de que o Corinthians pode enfrentar qualquer adversário, porque esse Corinthians ganhou do Palmeiras na final do Paulista, ganhou do Cruzeiro na semi da Copa do Brasil e depois ganhou em cima do Vasco no Maracanã, agora ganha do Flamengo de 2-0, jogando melhor. Eu acho que dá uma prova de que, assim, cara, obviamente existem dificuldades, tem grandes times no futebol brasileiro, mas o Corinthians, cara, pode bater de frente. Não estou dizendo que ele vai ganhar de todo mundo, se fizer 10 jogos contra o Flamengo, ele vai ganhar os 10, eu não sei. Mas ele pode jogar, cara. Vai jogar uma Libertadores. Cara, o que eu vou dizer? Nação, deixa sua opinião nos comentários e agora bora para mais informações do Timão. Vamos lá, olha só. Hoje a Raíssa Simplício, né, que cobre o Flamengo, diz que o Corinthians voltou a ter interesse em mirar a contratação do Alan, volante do Flamengo, que está lá, né, enfim, não sendo utilizado e nem foi relacionado para a partida da Supercopa Rei. Realmente o Corinthians ainda tem interesse, né, pelo jogador. O Dorival insiste no Alan, como insiste também no Mandaca. São 2 jogadores que o Corinthians ainda tem interesse, tá? Não tem informação se avançou, se voltou a esquentar ou não. Acho que nunca nem esquentou, né? O Alan e o Mandaca. Foram jogadores que o Corinthians negociou, mas nunca estiveram encaminhados. Então, sempre a informação na temperatura certa para você. Mas sim, é um jogador que interessa. Diferente do Wallace, por exemplo, que é um jogador que foi oferecido ao Corinthians, volante do Cruzeiro, e não interessa. O Alan interessa muito ao Dorival, então se o Corinthians conseguir avançar, vai agradar demais aí o Dorival Júnior. Então é a informação, né, que chega lá do Rio de Janeiro para você. Comenta aqui embaixo, você gostaria do Alan no Corinthians? Ação que vitória do Corinthians sobre o Flamengo, a análise do desempenho da equipe, a importância do título da Supercopa do Brasil e um clima de confiança para o restante da temporada. Para fechar, ainda informação quente direto de Brasília com atualização sobre a possibilidade de Alan chegar no Corinthians, os bastidores da negociação, o cenário atual e os próximos passos do clube no mercado. E aí, nação, a vitória sobre o Flamengo confirma o bom momento do Corinthians e Alan seria um bom reforço para o meio-campo? Comenta aqui que eu quero saber, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu, tamo junto e vai Corinthians!